Bem-vindo nesse podcast da Up Financial Consult. Nesse podcast a gente conversa sobre crédito e finança. Meu nome é Pablo e eu estou aqui com... Paulo Matias. Então, Paulo, me explica um pouco, me dá a história de como é que você começou a Up Financial e um pouquinho sobre você. Ô Pablo, sim, a minha história ela começa dentro do mundo, né, de limpeza e reparação de crédito. Isso há 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Claro, como todo bom brasileiro, eu primeiro passei por diversos tipos de trabalho, né? Desde pintura, entregando pizza. Também fiz um trabalho voltado à música, né? Na qual sou baterista. E logo após eu caí nesse trabalho de limpeza e reparação de crédito, que é um trabalho muito essencial dentro aqui dos Estados Unidos. E ele me lembra bastante, parecido bastante com o que eu já fazia no Brasil. Eu trabalhava com seguros, isso já há muitos anos, né? E a filosofia é praticamente a mesma, uma forma de proteção financeira, uma forma de proteção de movimentação financeira, e isso me ajudou bastante. Eu me caracterizei muito com esse tipo de trabalho. Bacana. Então, pelo que você falou, a proteção financeira, né, foi um negócio que te lembrou de seguro e isso foi um negócio muito importante para as pessoas ter para você. E qual que foi um dos motivos que você... qual que é o motivo que você faz o que você faz? Por que crédito? Então, como eu passei para você, tem uma semelhança muito grande, né, com a área que eu já exercia lá no Brasil, que é a área de seguros, né? Eu vendia desde seguros de vidas, seguro de auto, seguro de saúde. E isso foi só questão de eu estar aclopando ao novo tipo de trabalho que eu passei a adquirir aqui nos Estados Unidos, né? Era por ser bastante similar, eu consegui isso com sucesso, graças a Deus. E aí fui desenvolvendo ao longo do tempo. Trabalhei numa empresa aqui e aprendi muita coisa. E depois surgiu a oportunidade de eu abrir a minha própria empresa. Hoje eu tenho 6 funcionários, né? A gente está localizado aqui na grande cidade de Framingham, na 116 da Concord Street, Suite 11. E a gente já faz esse trabalho aí bastante tempo com a comunidade brasileira. Temos também alguns americanos que solicitam o nosso trabalho, nosso serviço, alguns amigos hispanos. E estamos crescendo, né, Pablo? Desenvolvendo a cada dia e ajudando a comunidade a realizar o sonho, né, através do crédito. Depois que a gente prepara o crédito, limpa e repara ele direitinho, a gente dá a condição do cliente ele poder voltar ao mercado, poder ter o seu poder de compra, né? Às vezes tão sonhado imóvel, às vezes ele quer projetar melhor financeiramente através de um loan, né? Isso tudo depende do que ele movimenta no crédito dele. E para isso, a Up Financial já está aí no mercado bastante tempo, ajudando a comunidade. Bacana, bacana. Então parece o que eu estou escutando aqui é que a Up Financial, o foco principal da Up Financial é ajudar as comunidades, né, brasileira, americana, hispana, seja lá qual que for a comunidade, mas para ajudar eles realizarem o goal financeiro deles, né, ter uma liberdade financeira que eles podem fazer o que eles quiserem, comprar imóvel, seja, financiar um carro, mas não seja bloqueado as opções deles e a oportunidade por causa do crédito. Sim, porque a movimentação de crédito aqui nos Estados Unidos é muito importante, se não a mais importante financeiramente falando, né? Porque através do crédito é o que a gente conversou anteriormente, ele tem a realização do sonho dele, né? E a gente pega mais diversos tipos de problemas dentro do crédito, dando a condição, né, da limpeza dessas informações e o cliente ele poder voltar novamente no mercado para realizar o sonho dele. Bacana. Então a gente conversou bastante sobre por que crédito é importante, só que eu queria saber se tem uma concessão errada que bastante pessoas têm hoje em dia sobre crédito. Qual que são algumas delas? Então a gente tem algumas dificuldades em relação à informação do crédito, né? E a gente tem algumas informações básicas de dicas, né? Que a gente sempre dá para o cliente.
Mas mesmo através dessas informações, o cliente ele parece que no meio do caminho ele toma um outro rumo. Às vezes pela necessidade, né, pelos problemas externos, né, que a gente acompanha no mundo todo. E aí a alternativa que o cliente tem é usar o crédito que ele tem de uma forma excessiva, né? Os cartões de crédito estarem acima do limite estabelecido, ou acontecendo alguns atrasos, alguns delinquents, alguns late payments. E isso tudo vai prejudicando o crédito. E se o cliente ele não atentar para esse momento, né, que houve esse atraso de uma fatura que ele não pagou, acaba isso pode acarretar numa collection, que é um escritório de cobrança, né? E se ele não cuidar dessa etapa, né, logo a seguir pode gerar uma judgment, que é uma corte, e aí é algo mais sério, né? Mas, independente de qual informação que for, ou a corte, ou a collection, ou o late payment, a gente tem todos os caminhos da pedra para poder ajudar o cliente, né? Nosso primeiro passo que a gente faz é justamente solicitar um histórico de crédito. A gente visualiza esse crédito report, né, que é o histórico de crédito, sem machucar o crédito do cliente. A gente faz essa checagem. Após esse período de checagem, a gente direciona o cliente, dá um plano, uma meta para ele, para que ele ande junto com a gente, informa para ele quais são as dificuldades, quais são as informações negativas e passa um orçamento para o cliente. E o interessante, Pablo, é que nós trabalhamos qualquer tipo de informação negativa. Vou citar algumas aqui, que são as mais comuns, né? É bem importante a gente saber quais são as informações negativas que podem estar dentro do crédito do cliente. Às vezes ele nem tem ciência daquela informação negativa. A gente vê desde a informação de hard inquiries, de delinquents, né? De collections, como eu falei anteriormente, judgment, repossession, foreclose, student loan, né, timeshare. Todas essas informações elas estão ali dentro do crédito atrapalhando. E a gente faz um trabalho de remoção e a gente vem tido sucesso através do nosso trabalho. Então, verificar informações do seu crédito uma vez por mês assim é importante? Então, os bureaus, que são a Experian, a Equifax e a TransUnion, né, que são aí os órgãos que têm as informações, né, os cadastros, né, de histórico de crédito dos clientes, eles aconselham que pelo menos umas 2 vezes anualmente você dá uma checada no seu crédito, né, você está olhando ele até para inibir a utilização de terceiros, ou você ser pego de surpresa por uma fatura que você acha que foi feito o pagamento e essa fatura ela foi direcionada para uma collection, né? Isso é muito comum, às vezes aquela boxzinha da Comcast, às vezes a gente esquece de entregar aquela box e aí aquilo acarreta uma dívida, né? Até a caixa do Comcast pode ir para collection? Sim. Então é bem importante salientar para esses detalhes. Às vezes um bill médico, né? Uma boleta médica, o cliente acha que a assistência médica dele, o seguro dele, cobriu aquela fatura e na verdade não cobriu. Acabou o cliente ele recebendo a informação de collecting, às vezes até de judgment, referente àquele pagamento. Então o passo número 1, no caso, seria sempre verificar o seu crédito, por causa que pode ter informações erradas ou pode ter informações que você não está ciente que poderia estar reportando no crédito. Sim. Essas informações, Pablo, elas são assim, de suma importância, porque às vezes você até adquire informações que não são suas, né? Isso acontece e é muito comum. A gente tem aqui, às vezes, muita gente com o last name Silva, né, por exemplo, e naquela residência que o cliente morou, depois vieram morar outras pessoas também com o last name Silva. É muito comum isso acontecer, né? Ou Pereira, ou Silveira, esses nomes mais comuns, né? Ou first name, né? O primeiro nome, também nessa condição. E isso, por exemplo, Maria, Pedro, Paulo, também é bastante comum. Você morou no mesmo lugar que uma outra Maria morou e você começa a absorver informação daquela outra Maria. E aquela outra Maria
não era organizada com o crédito, então as informações dela acabam indo para o seu histórico. Isso acontece. Há uma margem de erro, se você pesquisar no Google, 70% de erro do cadastro hoje, referente à Experian, à TransUnion e à Equifax. Então as empresas de crédito repair estão aí para poder fazer esse trabalho, justamente ajudar a organizar esse cadastro, manter limpinho e reparado. Entendi. Então, você está dizendo que o sistema da Experian, TransUnion e Equifax, no caso das bureaus, não é 100%, não são 100%. Não são 100%, porque eles absorvem informações de diversos credores, né? Por exemplo, lojas diferenciadas, né, que tem o nosso cadastro lá. Então eles vão absorvendo essas informações, adquirindo, e muitas das vezes o nome está errado, o endereço. Então eles colocam tudo isso dentro do histórico de crédito. E em um determinado momento, o cliente ele pode, por ele estar pesquisando, olhando o seu credit report, ele pode visualizar ali um endereço ou um nome, um last name que não seja compatível dele. Então ele pode entrar em disputa para que aquilo dali seja retirado. Entendi. Então, no caso, como é que eu posso puxar meu crédito sem machucar minhas pontuações? Porque eu ouvo o tempo todo falando, Pablo, não puxa o seu crédito não, porque se você puxar o seu crédito, vai machucar a sua pontuação. Boa pergunta, Pablo. O que acontece é o seguinte, existe algumas formas de checagem de crédito, né? Geralmente a checagem que machuca o crédito é aquela que quando você vai fazer uma aplicação, você precisa puxar o seu crédito para aplicar numa compra de um automóvel, né? De um auto. Então, você acaba fazendo aquela checagem de crédito e aí isso automaticamente entra o hard inquiry no seu crédito e machuca o seu crédito, acarretando a queda do FICO Score, da pontuação. E existem outras maneiras que você pode puxar o seu crédito, né? De forma que você paga através de alguns websites. A gente tem alguns mais comuns, tipo Score Essence, Identity IQ, MyScore IQ, Privacy Guard, e entre outros. Tem até os gratuitos, como o Credit Karma, e eles não machucam o seu crédito. Pelo menos você vai estar imprimindo o seu Credit Report de uma forma que você tem alguns que você paga por esse serviço e você não vai estar adquirindo hard inquiry, né? Machucando o seu crédito, caindo sua pontuação. E isso é bem interessante, é bem legal, porque você consegue policiar, você consegue visualizar tudo aquilo que está ali atrapalhando, como que está a sua pontuação, o que você tem feito dentro do seu crédito, se está tudo sendo reportado direitinho, se o seu cadastro está correto. E isso é bem legal dessa forma. Então tá, só para recapitular. Sim. Tem dois tipos de formas de puxar o seu crédito. Uma deles, você falou que é hard inquiry, quando você faz a aplicação. E a segunda forma... Soft inquiry. É o soft inquiry, a segunda forma. Sim. Quando você puxa o seu próprio crédito. Sim, positivo. Você pode, através dos websites, puxar você pagando esse serviço, não vai machucar o seu crédito, como eu falei anteriormente das empresas que fazem essa checagem de crédito. Ou você pode também solicitar através do Annual Credit Report. Ali tem uma folhinha que você preenche, manda pelo correio e eles enviam para você o Full Credit Report nos 3 bureaus. Entendi. Então, acho que essa é uma dica muito bacana que talvez muitos dos nossos ouvintes pode ter errado, né? Porque muitas das pessoas falam que você não pode puxar o crédito, que machuca o crédito. Mas, na verdade, é bom puxar o crédito todo mês. Só não fazer aplicações, né? Então essa é a diferença. Você aplicar para comprar um produto, né? Você fazer uma aplicação perante um credor na hora que você vai comprar um produto, ou você fazer a checagem do seu crédito de modo soft, né? Que não machuca o seu crédito. Então tá. Qual que são algumas coisas que os nossos ouvintes podem começar a fazer hoje para ter um crédito melhor? Olha, a gente dá algumas dicas, Pablo, muito interessante, né? Dentro dessas dicas, a gente tem uma mais básica, que é o cliente manter ali o seu cartão de crédito, né? O seu credit card, dentro ali da margem de 30% de utilização, né? Então, essa dica ela é muito importante, porque você mostra para os seus credores que você controla os seus cartões mediante a sua utilização. Ou seja, quando você não usa dessa forma e deixa o seu cartão muito full,
você acaba colocando uma incógnita na cabeça do seu cliente. Por exemplo, você vai fazer uma aplicação para comprar um automóvel, né? E aí, o seu credor novo que você está aplicando, ele entra dentro do seu histórico e vê que os seus cartões de crédito estão muito full. E isso prejudica demais. Ele fica inseguro em colocar, né, em te aprovar o bem, aquele bem que você está solicitando para ele. Porque ele vê que não há uma organização dentro do seu crédito, né? Poxa, se os seus cartões estão full e você precisa recorrer de repente financeiramente, você não tem nada na sua retaguarda porque os seus cartões já estão full. Então isso traz uma insegurança para esses credores, ok? Uma coisa muito comum que acontece também, uma outra dica que a gente dá, Pablo, às vezes o cliente ele pega e deixa o cartão também, é o inverso, né? Ele deixa o cartão dele parado. E o cartão parado, ele é uma ferramenta que ele te dá ponto, ou seja, o seu FICO Score, você ganha mediante a medida que você vai utilizando. Então, se você deixa o seu cartão de crédito parado, automaticamente você deixa de pontuar. Então, isso não é legal para o seu crédito, tá? Então, é interessantíssimo essa dica. Sempre o cliente está utilizando o cartão de crédito dele, pelo menos todo mês um pouquinho, né? Ou um mês sim, um mês não. E ele corre um grande risco quando ele deixa esse cartão de crédito parado, Pablo. Ou ele perde o que ele tem de limite, acaba aí, por exemplo, um cartão em que o cliente tem de $1.000, pode baixar esse limite por falta de utilização, ou mais grave, ele pode perder esse cartão por não estar utilizando. Então essas duas dicas é muito importante. Uma terceira dica que a gente dá, é importantíssima para o cliente, quando ele utilizar um cartão de crédito, Pablo, é bem interessante ele já não pagar aquele cartão de imediato. Ele pelo menos dá um espaço de 5 a 7 dias para que aquela informação circule dentro do crédito report, né? E aí ajude a pontuação a aumentar, ok? Porque se ele paga, ele acabou de utilizar o cartão, chegou no carro dele, já faz aquele pagamento, né? Ele linka ali com o banco, já faz aquele pagamento, ele não deu tempo nem de fazer aquela reportagem dentro do crédito dele. Então precisa dar essa respirada, pelo menos 5 a 7 dias, para que movimente, ela chacoalhe ali o crédito do cliente. Isso é bem interessante, que eu conheço bastante pessoas que têm medo de cartão de crédito, né? Então alguma delas fala, eu não uso esse cartão de crédito, eu vou cancelar. Mas isso não é o ideal que você está falando, pelo que você está falando. Com certeza, com certeza. Até porque se ele cancela o cartão, ele também perde ponto no seu FICO Score. Entendi. Outra coisa também é... Muitas pessoas que eu conheço, eles usam cartão de crédito e imediatamente já vai e paga. Por causa que tem medo de não conseguir pagar... na data de vencimento. Na data de vencimento, esquecer, então eles vão e pagam. Então, acho que muitas pessoas fazem isso. Então... essa é uma dica bem interessante que você deu. Sim, muito importante. É aquela dica que precisa desse tempo para que reporte dentro do crédito dele. Bacana. Que ela compra se movimente. Mais alguma outra dica? A gente teve 3 dicas aqui. Então, Pablo, essa outra dica que eu tenho, ela é dentro da primeira dica, né? Que a gente informa que o cliente ele tem ali no máximo 30% em cima do limite dele, né? Se o limite dele é $1.000, ele teria ali $300 para utilizar. Então, e é aí que às vezes o cliente ele se perde. Por exemplo, ele tem aqueles 30% dentro de 30 dias, ele pega na primeira semana, ele já usa os 30%. Aí ele vai e paga aqueles 30%. Automaticamente ele acha que tem mais 30%. Essa é a questão. Na verdade, você já utilizou dentro daquele mês de movimentação os seus 30%. É interessante, uma vez que você chega a esses 30%, você não fique usando mais, porque aí ele acaba sendo 60%, 90%. Quando você vê, você utilizou mais de 100% do limite do crédito. É interessantíssimo botar isso como regra. Essa é uma quarta dica que a gente dá. Entendi. Então, no caso, depois que eu usar os 30%, eu pago ele integral ou eu parcelo ele? Eu pago o mínimo e parcelo? Não. Nunca você paga o mínimo. Você sempre paga integral. Isso é a melhor forma de ajudar o seu crédito. Até porque o mínimo, Pablo, ele tem ali algumas taxazinhas que ficam alguns resíduos para o mês seguinte, subsequente.
e isso você acaba tendo prejuízo, né? Porque economicamente falando não é interessante. Então, se eu pagar o mínimo, ele tem juros mensalmente? Com taxas, sim. E se pagar integral, não tem juros? Essa é uma dica bacana também, viu? Então, só para recapitular aqui as dicas, a gente tem aqui usar 30% do crédito, né, mensalmente, o limite do crédito, né? Então, se for $1.000, utilizar só $300 no máximo. Esse limite, ele é mensal, ele não é usou uma vez 30% na semana, na próxima semana 30% de novo, não. 30% no círculo mensal inteiro. Sim. Entende? Daí, outra dica aqui é nunca parcela, né? Sempre paga integral. A gente tem aqui a terceira dica, que é usar pelo menos $5 ou $10 mensalmente do seu cartão de crédito. Nunca deixa ele parado. E também outra coisa que é interessante é não paga ele de imediato. Dá uma semana, mais ou menos, para depois ir pagar, para o seu crédito poder absorver aquela transação que você fez e te dar pontuação. Sim. Muito bom. Então, acho que essas foram uma dica boa, né? A gente deu bastante informações para os ouvintes hoje, para eles poderem pensarem e começarem a tomar conta do crédito deles, né? Eu queria deixar aqui o seu contato com os ouvintes, né? Caso eles precisam entrar em contato com você, tiver alguma pergunta, dúvida. A Up Financial está sempre lá, né? As galeras estão sempre dispostas a responder perguntas e dúvidas. Então, qual que é o melhor número e e-mail para a gente entrar em contato com a Up Financial? Sim, pode falar direto comigo, Pablo, no 508-816-7690. E o e-mail pode mandar direto para mim, matias@ufconsult, com T mudo.com, né? Matias com TH, @ufconsult.com. Muito bom. E antes da gente finalizar aqui, você teria algumas informações que você queria deixar aqui de adicional? Agradecer esse momento, né? A gente está aí junto, já trabalhando um tempo, né? Você cuida do nosso website, né? Agora está cuidando aí do nosso podcast. E agradecer, né? Por estarmos juntos esse tempo. E qualquer dúvida que o cliente ele venha a ter, para estar entrando em contato com a gente através das nossas mídias ou através do telefone. A nossa consultoria ela é inteiramente free. Então a gente tem o prazer aí de estar imprimindo o relatório de crédito, passando para o cliente o que ele precisa fazer dentro do crédito dele, porque cada crédito é um crédito particular, né? O seu crédito é diferente do meu. Então a gente precisa visualizar isso para poder dar um orçamento, para poder dar uma direção para o cliente. E a consultoria é totalmente free. Maravilha, então não tem risco, né? Não tem risco. Perfeito, então. Muito obrigado por ter vindo no podcast da Up Financial Consult e nós te vemos no próximo episódio. Muito obrigado.